Oferecimento Gorila. Bom dia, boa noite. Olá, hoje eu estou aqui na Oficina do Corpo para falar com vocês sobre doação de órgãos. Eu sou Mônica Feliciano e o tema hoje é muito interessante porque eu estava aguardando duas pessoas muito queridas, muito amigas, que estariam aqui justamente porque vivenciaram uma situação como essa, mãe e filho, né? E ele recebeu um rim da mãe. Isso hoje é tão tocante nessa família, isso já aconteceu há 10 anos, ele está super bem, saudável e vivo, e faz com que ela hoje defenda a doação de órgãos e me inspirou a falar sobre esse tema hoje, tá? Queria falar para vocês o seguinte, doar órgãos é algo que pode realmente favorecer para cada pessoa que se vai 25 outras vidas. Não é uma prática ainda aceita, comum, até porque não se tem ainda o entendimento total do que significa na questão pós-morte, né? Ou o que é a morte que proporciona a doação de órgãos. Mas hoje a gente está aqui para justamente trocar essa ideia, falar a respeito e, para alguns, tirar um pouco das dúvidas e para outros, quem sabe, incentivar esse ato de generosidade, essa doação, esse ato de amor, que é justamente proporcionar a outras pessoas a continuidade da vida. E aí eu começo o texto dizendo isso, doar órgãos é um ato de amor e solidariedade e quando um transplante é bem sucedido, uma só vida pode favorecer 25 outras vidas. Sem contar que é um resgate da saúde da família, da saúde física, da saúde psicológica, da saúde do paciente transplantado. No Brasil, em 2007 foi feito um levantamento e há hoje aproximadamente 70 mil pessoas. Quer dizer, hoje esse número é maior, mas em 2007 aproximadamente 70 mil pessoas estavam na fila aguardando por um transplante de vários órgãos, de qualquer órgão, né? Não especificamente de um órgão apenas, mas rins, coração, medula óssea. Essas vidas dependem da autorização da família do paciente com morte encefálica e que essa morte encefálica seja comprovada pelo menos por 2 médicos, tá? Um gesto que pode transformar a dor da morte em continuidade de vida para outras pessoas. Em 2009, houve, por conta de uma campanha extensa, um aumento significativo de doações, fazendo com que o Brasil atingisse 8,6 pessoas por população, por milhão de população. Ou seja, quase 9 pessoas por milhão de população. Só para você ter uma ideia, na Espanha esse número é 35 doadores por milhão de população e na Argentina um pouco menor, 12. O Brasil ainda não tem essa cultura, não tem ainda esse amadurecimento, mas a gente está caminhando para lá. Tanto é que a Lei Brasileira de Transplante é a Lei número 9.434. Ela foi promulgada em 4 de fevereiro de 97 e alterada posteriormente pela Lei 10.211, de 23 de março de 2001, que substituiu a doação presumida pelo consentimento informado do desejo de doar, tá? Segundo a nova lei, as manifestações de vontade de doação de tecidos, órgãos e parte do corpo após a morte encefálica que constavam na carteira de identidade civil ou na carteira nacional de habilitação perderam sua validade a partir de 22 de dezembro de 2000. Então, isso significa que hoje a retirada de órgãos e tecidos de pessoas falecidas para a realização de um transplante depende da autorização da família, tá? Sendo assim, é muito importante que uma pessoa que deseja ter esse ato de solidariedade e ajudar outras pessoas, portanto, comunique à sua família sobre o seu desejo para que a mesma autorize a doação no momento oportuno.
Gente, quando ocorre a morte encefálica, né? O que seria isso? A morte do cérebro, incluindo do tronco cerebral, que é justamente o órgão que desempenha todas as funções vitais, principalmente a da respiração, controla a respiração. Quando isso ocorre, é inevitável, horas depois ou momentos depois, depende de pessoa para pessoa, a parada cardíaca. Embora haja batimentos cardíacos, a pessoa com morte cerebral, ela não pode mais respirar sozinha, ela necessita de aparelhos. E o coração, portanto, baterá por apenas mais algum tempo. Por isso, a morte encefálica já caracteriza clinicamente a morte do indivíduo. Todo o processo deve ser acompanhado por um médico de confiança da família e é fundamental que os órgãos sejam aproveitados para a doação enquanto ainda há circulação sanguínea irrigando-os, ou seja, antes que o coração deixe de bater e os aparelhos não possam mais manter a respiração do paciente. Mas, se o coração parar, apenas as córneas, né, podem ser doadas. Realmente é um assunto delicado quando a gente pensa a respeito disso enquanto vivos. Mas uma vez na condição de não prosseguimento da vida, é algo realmente a se pensar, um ato de coragem, tá? Veja bem, por que a morte encefálica é tão importante? Justamente para que se haja a certeza de que aquele indivíduo por si não conseguirá mais viver. E por que a importância ainda da circulação sanguínea? Porque alguns órgãos só podem ser retirados enquanto ainda estão sendo irrigados. Por exemplo, o coração pode ser retirado do doador antes da parada cardíaca e mantido fora do corpo por 6 horas. O pulmão pode ser retirado também antes da parada cardíaca e mantido fora do corpo por 6 horas. Os rins podem ser retirados depois da parada cardíaca em até 30 minutos e mantidos fora do corpo no máximo por 48 horas. O fígado pode ser retirado do doador antes da parada cardíaca e mantido fora do corpo por 1 dia, 24 horas. As córneas podem ser retiradas depois da parada cardíaca num período máximo de até 6 horas e mantidos fora do corpo por 7 dias. Pâncreas podem ser retirados do doador antes da parada cardíaca e mantido fora do corpo por no máximo 24 horas. E os ossos podem ser retirados do doador em até 6 horas depois da parada cardíaca e mantidos fora do corpo por até 5 anos. Tá? A medula óssea, se compatível, pode ser feito por meio de uma aspiração óssea ou coleta de sangue e também são órgãos a serem doados válvulas cardíacas e pele, né? Portanto, os órgãos e tecidos a serem doados são os rins, o pâncreas, a medula óssea, o fígado, apenas 77% dele, o pulmão, apenas uma parte dele em casos excepcionais, isso quando a pessoa está em vida, né? E o coração. Queria que vocês entrassem aí no nosso site e mandassem perguntas a respeito e contassem também a experiência de vocês a respeito disso. E a opinião? O que vocês acham? Doar órgãos é algo que você estaria disposto a fazer se não continuasse mais viver? Quem recebe os órgãos, né, ou tecidos doados? Quando é reconhecido um doador efetivo, a central de transplantes é comunicada, pois apenas ela tem acesso a cadastros técnicos com informações de quem está na fila esperando um órgão. Além disso, há uma ordem, né, há uma fila, né, e a escolha do receptor será definida pelos exames de compatibilidade do doador com o receptor. Por isso, nem sempre o primeiro da fila é o primeiro a receber o órgão. O que podemos doar? Além de todos os tecidos que eu mencionei, pode-se doar também o intestino, o estômago, tá?
E além do coração, do fígado, do rins e dos pâncreas e uma parte do pulmão, esses são os tecidos que a gente pode também transferir para uma outra pessoa. Sangue, córnea, pele, medula óssea, dura mater, crista ilíaca, fáscia lata, o músculo da perna, músculo lateral da perna, patela do joelho, costelas, ossos largos, a cabeça do fêmur, ossos de ouvido, as safenas, válvulas cardíacas. Tá? O que você pensa a respeito disso? Você já é doador? Como posso me tornar um doador de órgãos? O primeiro passo para você se tornar um doador de órgãos é conversar com sua família e deixar bem claro o seu desejo. Não é necessário deixar nada por escrito, porém os familiares devem se comprometer a autorizar a doação por escrito após a morte. A doação de órgãos é um ato pelo qual você manifesta a vontade de que, a partir do momento da constatação da morte encefálica, uma ou mais partes do seu corpo, órgãos e tecidos, em condições de serem aproveitadas para transplante, podem ajudar outras pessoas. Tá? Eu trouxe algumas imagens que colhi na internet para que se tenha uma ideia de quem ainda não tem pensado a respeito sobre isso. Vamos mostrar a produção? Muito bem, esse é um coração, né? E vocês sabem que o coração está localizado bem um pouquinho à esquerda, dentro da região do tórax. Ele pode ser doado inteiro ou parcialmente. Esse é uma córnea, né? Já doada. Olha ali os traços, né? Digamos, da costura desse tecido no olho do receptor. Outra imagem. Gente, esse é Christian. Vamos ver se eu consigo falar o nome dele. Christian Barnard. Christian Barnard foi o primeiro médico a operar, a fazer um transplante do coração. Ele é sul-africano e essa operação aconteceu em 3 de dezembro de 1967. Quando ele operou o paciente Louis Waskanski, tá? Que foi o primeiro homem a receber o coração, e o Luiz viveu por 18 dias, mas teve problemas pulmonares, né? Então, você veja que coisa interessante. Hoje a gente consegue aí pessoas que vivem por muito mais tempo, 10, 15, né? Tem até mais do que 15 anos. Aí é a foto de uma pessoa com aparentemente dor nos rins. Logo a gente tem a localização dos rins também no corpo, tá? Mais adiante, portanto, aí estão os rins, né? Um rim. E do lado deveria aparecer a filtragem desse rim. Nessa imagem a gente tem aí uma pessoa transportando córnea, tá? Que tem um prazo. Aí tem a localização dos rins, tá vendo? Bem nas laterais posteriores, temos 2 rins do corpo humano, na parte ventral do corpo. E essa é uma pessoa que recebeu tecido, recebeu ossos e ela teve o seu rosto completamente refeito. É a Connie Culp. Ela é americana e ela defende a doação de tecidos e órgãos, tá? Ela recebe esse transplante, isso aí aconteceu em dezembro de 2008 e a operação dela durou 22 horas, né? A cirurgiã foi Maria Sieminon, tá? Essa imagem é a imagem do pâncreas, a localização do pâncreas, né? Que é também um dos nossos filtros responsáveis pela bioquímica do açúcar, não é mesmo? Isso, aí é um doador de ossos e pele, né? Então a gente está vendo a mesa da operação. Essa é a retirada da córnea, né? É a operação da córnea. E aí seria a operação do transplante de um coração. Tem mais imagens? Tem imagens do fígado? Sim. Essa é a localização do fígado no corpo humano, também um filtro importante de toda a nossa corrente sanguínea. E aí nós temos mais uma vez a localização dos rins. Ok? Muito bem. Aí é a córnea, que é esse tecido transparente em volta do olho e, no caso, a localização em cima da íris. Mais uma vez, pâncreas, do lado do estômago, e terminamos aí nossas imagens. Ótimo, chegou aqui uma mensagem da Amanda.
E a Amanda diz assim, doaria sim, pois eu poderia precisar como qualquer outra pessoa e também já estaria morta. Qual a diferença faria para mim? E não sei para quem recebesse. Com certeza a diferença é fantástica. Para quem nunca viu, poder ver. Para quem nunca pôde fazer grandes esforços porque tem um coração frágil, poder fazer mais esforço, não é mesmo? Então é uma coisa muito maravilhosa. E um ato de coragem, Amanda. Posso doar órgãos em vida? Por isso que hoje, se nós tivéssemos aqui nossos convidados, ouviríamos essa pessoa que agendará novamente e sim, a resposta é sim. Também existe a doação de órgãos em vida. O médico poderá avaliar a história clínica da pessoa, doenças anteriores e a compatibilidade sanguínea é primordial nesses casos. Há também testes especiais para selecionar o doador que apresenta a maior chance de sucesso. Doadores vivos são aqueles que doam um órgão duplo, né? Normalmente um rim, ou parte do fígado, ou parte do pâncreas, do pulmão, ou um tecido como a medula óssea, que se regenera, né? Para que possa ser transplantado em alguém, normalmente da família, compatível com o mesmo tipo sanguíneo, tá? Ou, no caso, um amigo. Esse tipo de doação entre vivos só acontece se não representar nenhum problema de saúde para a pessoa que doa, tá? Quem não pode doar, né? Quem é a pessoa que não pode doar, mesmo que tenha morte encefálica comprovada? As pessoas doentes, né? Portadores de insuficiência orgânica, que comprometa o funcionamento dos órgãos e dos tecidos doados, como insuficiência renal, insuficiência hepática, insuficiência, problemas cardíacos, pulmonares, pancreáticos e de medula. Também os portadores de doenças contagiosas transmissíveis por transplante. Esses aí também não podem, não servem para doar os órgãos. Soropositivos, por exemplo, quem já tem a doença HIV não é mais doador. Doença de Chagas, né, que traz problemas para o coração, quem já teve hepatite B e hepatite C, além de todas as demais contraindicações utilizadas para a doação de sangue e de derivados de sangue. Também não podem ser doador pacientes com infecção generalizada ou insuficiência de múltiplos órgãos e sistemas. Tá? Pessoas com tumores malignos, com exceção daqueles restritos ao sistema nervoso central, carcinoma basocelular, né, tipo de câncer, câncer de útero e doenças degenerativas crônicas, não é mesmo? Muito bem, para doar órgãos em vida, o que é necessário? É necessário ser um cidadão juridicamente capaz, né, uma pessoa que pode tomar as decisões por si, estar em condições de doar um órgão ou tecido sem comprometer a própria saúde e as aptidões vitais, apresentar condições adequadas de saúde avaliadas por um médico que afaste qualquer possibilidade de doença que comprometa a saúde do doador e a saúde do recebedor. Quem doar um órgão ou tecido, que seja duplo, por exemplo, o rim, não impede que o mesmo organismo funcione também no doador, ou seja, a pessoa ela não terá ali nenhum tipo de deficiência. Ter um receptor com indicação terapêutica é indispensável para o transplante. Ser parente de até 4º grau ou cônjuge, no caso de não parentes, a doação só poderá ser feita com autorização judicial. É uma coisa importante falar. Se nós que até no momento temos a integridade de todo o nosso corpo, já precisamos ter cuidados com a manutenção desses tecidos, com o funcionamento desses órgãos. Imagina um doador que doou um órgão duplo, né? Então, os cuidados não são redobrados, são os mesmos, né? Com o quê? Cuidado com o excesso de sal, cuidado com o excesso de açúcar, cuidado com o excesso de bebidas alcoólicas, cuidado com o excesso de alimentos gordurosos. Portanto, a alimentação, o estilo de vida, a rotina da pessoa é a mesma. A pessoa não tem nenhum tipo de deficiência ou prejuízo por ser doador em vida, tá? Agora, requer, claro, sempre cautela e cuidados com a saúde, mesmo para aqueles que não são doadores.
Muito bem, como posso ser identificado? Ou como posso ser identificado um doador de órgãos? As centrais estaduais têm um papel importante no processo de identificação de doação de órgãos. Elas são responsáveis pela inscrição, classificação de potenciais receptores, o recebimento de notificações de morte encefálica, o encaminhamento de providências quanto ao transporte de órgãos e tecidos, a notificação à Central Nacional de Órgãos Não Aproveitados no Estado para o redirecionamento dos mesmos para outros estados, entre outras funções. Cabe ao coordenador estadual determinar o encaminhamento e providenciar o transporte do receptor ideal, respeitando os critérios de classificação, exclusão e urgência de cada tipo de órgão que determinam a posição da lista de espera. O que é realizado com auxílio do sistema informatizado para o ranking, hoje em dia é muito mais rápido poder encontrar a compatibilidade de um órgão doado com o doador em espera. A identificação de potenciais doadores é feita principalmente em hospitais onde os mesmos estão internados, né? As mesmas pessoas que aguardam os órgãos, tá? Através de comissões intra-hospitalares de transplante em UTIs e emergências, em pacientes com diagnóstico de morte encefálica. As funções de coordenação intra-hospitalar baseiam-se em organizar no âmbito do hospital um processo que favoreça o melhor estado do órgão e do recebedor. Como garantir que os órgãos não serão vendidos após a morte? Essas centrais de transplante, que são secretarias estaduais de saúde, controlam todo esse processo, desde a retirada dos órgãos até a indicação do receptor. Assim, as centrais de transplante controlam o destino de todos os doadores, de todos os órgãos doados retirados. Embora esse tema seja um tema bastante difícil de ser abordado, porque o número de pessoas que recebem órgãos no Brasil ainda é pequeno em relação ao que a gente vê no exterior. Portanto, falar com pessoas ou saber de pessoas que já receberam um órgão e continuam vivos, vale muito a pena para você perder o medo de tomar uma atitude como essa e se tornar um doador em potencial, tá? Eu conheço uma pessoa que recebeu um órgão e estava meio cansado, né, e tudo mais, foi um coração, e falou assim para o médico: puxa, mas eu queria fazer um pouco mais de esforço, agora eu me sinto um pouco cansado. E o médico falou assim para ele: puxa, você já está no segundo turno desse coração, porque você já está com 12 anos da operação do transplante, e hoje dura mais. Então, ou seja, o prolongamento da vida é algo assim maravilhoso, porque dá oportunidade para a pessoa conviver um pouco mais, não só com familiares, mas como tirar proveito de momentos maravilhosos da vida. Independente da questão doação, independente da sua decisão ou não de doar, aproveitar melhor cada vez mais a sua vida é fundamental. A Oficina do Corpo tem esse papel, né? O papel de mostrar para as pessoas como viver bem, como ter a vontade de viver bem. No caso, por exemplo, de pessoas que têm excesso de peso, como poder entender si mesmo emocionalmente, fisicamente, metabolicamente, né, como o seu corpo funciona, e conseguir, por exemplo, fazer a exata equação entre comer uma quantidade ideal para continuar vivo e disposto e fazer atividade física o suficiente para usar aquela energia vital que você tem. As pessoas obesas, por exemplo, ingerem muito mais do que necessitam e mesmo ingerindo, acabam não gastando essa energia. Então, o resultado dessa soma é um corpo totalmente desproporcional, uma pessoa sem iniciativa, sem vontade, porque o seu sistema metabólico está totalmente alterado, os fatores bioquímicos do corpo estão alterados e realmente a pessoa tem um aumento do prejuízo em sua qualidade de vida. É importante você entender esse funcionamento e se colocar a favor do seu bem-estar, né? A Amanda diz assim: posso saber para quem os órgãos da minha família foram doados?
Posso saber para quem os órgãos da minha família foram doados? Olha, Amanda, eu sei que sim, porque também tive um conhecido, a família autorizou a doação de órgãos e a família conheceu as pessoas que puderam prolongar, que tiveram uma continuidade da sua vida através da doação do órgão da pessoa que teve a morte encefálica. Foi um acidente automobilístico, na verdade um atropelamento. Essa pessoa foi socorrida. Em 48 horas de internação, deu-se o coma, deu-se a morte encefálica e a família autorizou a doação de órgãos e conheceu. Me parece que 8 pessoas receberam o benefício desses órgãos e a família conheceu essas pessoas. Cria-se ali, normalmente, uma relação de muita afetividade, porque através daquela pessoa querida e amada da família, deu-se oportunidade para outras 8 continuarem vivendo. Então, o sentimento de agradecimento é algo assim fantástico e a afetividade criada por essas pessoas, ela é contínua. Normalmente gera aí uma amizade por um número muito grande de anos, tá? Houve uma mudança, tá, no regulamento técnico do Sistema Nacional de Transplante e hoje, doadores que têm alguma doença transmissível possam a doar para pessoas que tenham a mesma enfermidade, tá? A ficha deve estar atualizada. Pessoas abaixo de 18 anos passaram a ter prioridade para receber órgãos de doadores da mesma faixa etária. Todas as crianças e adolescentes passaram a ter direito de se inscrever na lista para um transplante de rim antes de entrar na fase terminal da doença renal crônica e ter indicação de diálise. Uma das pessoas, digamos assim, a ter um prejuízo grande são crianças, né? Porque adultos são mais favorecidos de uma certa forma e hoje eles passam a ter direitos iguais, principalmente se o doador é da mesma idade. E a doação em intervivos de doador não aparentado passa a precisar de uma autorização da comissão ética formada por funcionários dos hospitais. Eu queria agradecer a Amanda. Amanda, você é quem eu estou pensando, estudante de medicina? Se for você a pessoa que eu estou imaginando, muito obrigada pela sua participação, tá? Queria te convidar para estar aqui todas as terças-feiras e falar a todos aqueles que estão aqui me ouvindo que mandem sugestão de pautas, tá? E que troquem ideia no dia a dia com a família sobre quais são as quantidades, quais são as condições hoje que trazem qualidade de vida para vocês e o que deve ser alterado, tá? Como é que está a alimentação, a administração do estresse, a comunicação entre o meio social, como você está hoje no seu local de trabalho, se está passando por estresse, mas se sente satisfeito e recompensado, vale a pena. Mas se está passando por estresse e não consegue encontrar aquela satisfação, quem sabe não é hora de mudar, tá? E também tirar para si o tempo ideal de lazer, cultura e de recreação. Eu convido vocês a virem aqui na terça-feira que vem, estarem comigo, Mônica Feliciano, na Oficina do Corpo. Obrigada!